Então, glória a Deus, abra a Bíblia comigo, a palavra do Senhor, em Gálatas 4. Hoje nós vamos falar sobre maturidade cristã. Um pouco daquilo que já aconteceu aqui no louvor. Deus quer nos abençoar. Na nossa igreja nós temos alguns advogados, o Marcos, a Lilian. Quando fala em herança, Dr. Marco Lucena, quando falamos em herança, se morrer um homem muito rico, e ele tiver um filho só, ele tiver muito dinheiro no banco, fazendas, bens, tal, e tem um menino de 5 anos, é o único herdeiro dele. Aquele menino de 5 anos, a partir do momento em que o pai faleceu, ele é o dono de tudo, né? Porque ele é o herdeiro único, né? Ele é o herdeiro daquele bens todo. Pergunto, a partir daquele momento em que o pai faleceu, ele pode ir lá no banco pegar o dinheiro dele? Ele pode pegar e falar assim, agora eu quero uma Mercedes-Benz, que eu tenho dinheiro de sobra para comprar umas 20, 30. Então, por que não? Porque a lei protege, né? A propriedade também, não é só o proprietário. Você não pode dispor dos bens de uma forma... uma pessoa ela tem que ser capaz. Ela pode ser interditada por ela ser incapaz. E o menor, ele já é tido como incapaz. Ele não pode dar para ele um bem para ele gerir, porque ele vai fazer bobagem. Então, é nesse entendimento que eu queria passar para vocês, que nós vamos ler essa palavra aqui. Gálatas 4. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Digo, pois, no verso 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até um tempo determinado pelo pai. Ou seja, uma criança de 5 anos, bilionária, trilionária, ela vai ser igual a um escravo. Ou seja, ela não pode tomar posse dos bens, porque tem alguém que é senhor dela, que é o tutor. O tutor vai dizer se ela pode ou não pode. Por quê? Porque a lei é assim, então diz a palavra. Então, ela está sob tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Agora, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, nós éramos também, como esse menor, né? Éramos escravos, ou seja, nós éramos, o Senhor nosso era o mundo. Mas Jesus, Deus mandou Jesus na plenitude dos tempos, para nos resgatar da condição de escravo, que era igual a um menor, que tinha um monte de coisa, mas não podia tomar posse, e para nos dar a adoção de filhos. E continuando. E porque agora vós sois filhos, enviou-lhe Deus no nosso coração, quando nós fomos adotados como filhos, porque Jesus, ao morrer na cruz, ele nos deu a condição de sermos filhos de Deus. O Senhor enviou em nosso coração o Espírito do seu Filho. Agora nós não só somos filhos, como o Espírito Santo entra no nosso coração, que clama, Abba, Pai. Aí nós passamos a ter o sentimento de filho de Deus. Né? Não somente, você agora é filho de Deus, como você vai poder sentir que você é filho de Deus. Né? De sorte que já não és mais escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiros
por Deus. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar para entender essa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse culto dessa noite maravilhoso, que nós louvamos ao Senhor, agradecemos, porque desde o início o Senhor já enviou, através dos levitas, uma ministração aos nossos corações. O Senhor usou a Lilian, Senhor Deus, para que nós pudéssemos refletir a nossa igreja, o momento que nós estamos vivendo, o Espírito Santo atuando e a nossa visão para esse ano 2020, mais coisas que estão por vir. Muito obrigado, Pai. E agora, hoje, Pai, nesse momento, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que o Senhor nos está trazendo a oportunidade de nós falarmos de maturidade espiritual. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui na Tua casa e receber essa palavra. Eu só peço agora que o Espírito Santo, aquele que já o Senhor enviou ao nosso coração, fale com o nosso espírito e nos traga agora o entendimento dessa mensagem, para que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo fale em nosso coração. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de acordo com a lei, todo filho é herdeiro do pai. Ponto, né? Ninguém discute isso. Se você é filho, você é herdeiro. Se o seu pai tiver algum bem, eu nunca tive. Meu pai deixou herança, evidentemente, tinha lá bens, mas a gente optou por deixar com outros irmãos de uma terceira mãe, da terceira esposa do meu pai, né? Que já eram mais necessitados. Eu não sei o que é a herança, mas tem muita gente que sabe muito bem o que é a herança. E hoje nós vamos falar o seguinte, né? Você pode ter herança que for, mas se você for menor, você não pode ter direito a nada, porque você é menor. Aquilo que nós falamos até agora. Então, o menor, ele não pode fazer nada com aqueles bens. Tá? Então, o pai estabelece tutores, curadores, pessoas que vão cuidar daqueles bens e vai capacitar aquele menor, ensinar ele a administrar os bens, para que quando ele tiver a idade, quando ele crescer, né, tiver 18 anos, ele saiba administrar os bens. E aí, a hora que ele tiver condição de movimentar aqueles milhões de dólares, né, que está na conta bancária, ele não perca tudo de forma absoluta, né, como foi o filho pródigo. Mas, enfim, quando nós estamos falando aqui, que quando a gente tiver idade, o menor, quando ele tiver idade e for capaz, ele vai tomar posse da herança, de acordo com a lei. E Deus enviou Jesus, na plenitude dos tempos, para nos darmos a adoção de filho. Então nós já fomos adotados como filhos. Agora, só que ainda somos muitos aqui, muitos na igreja, está na igreja há muito tempo, mas ainda são filhos menores. Ou seja, temos assim um Deus que já nos deu a condição de adoção, somos filhos, co-herdeiros com Cristo, temos direito a uma herança enorme, mas se você ainda for menor, não vai resolver nada toda essa herança que está ali, porque menor não pode ter acesso àquilo que o pai deixou, né? Então não adianta nada a pessoa ter uma bela de uma herança se ele for menor. A esperança é que ele um dia cresça, tenha a idade, seja capaz, e ele possa usufruir dessa herança, né? Esse é o propósito. E Deus diz o seguinte, né? Que Ele enviou, né? Porque sois filhos, enviou Deus no nosso coração Espírito, para que nós possamos clamar Abba, Pai, de sorte que já não somos mais escravos. Isso nós não podíamos fazer por conta própria, nós éramos escravos do pecado. Né? Éramos tidos como escravos, mas Deus veio, enviou Jesus para nos dar a adoção de filhos. Não somos mais escravos. Porém, tem um problema. Filho menor não tem direito à herança. Filho menor não tem acesso àquilo que o pai deixou para nós. E Deus deixou muita coisa para nós, né? Essa é a palavra de hoje. Nós estamos falando aqui de um Deus
riquíssimo, dono do ouro, da prata, Deus abençoador, tantas coisas Ele nos deixou. Mas a palavra da herança que nós estamos falando aqui tem alguns princípios para a gente alcançar, tomarmos posse dessa herança. A primeira coisa que Deus até nos deu a direção do ano passado, ministramos muitas e muitas vezes, é a questão da fé. Né? Em Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o princípio da fé é fundamental para você tomar posse da herança. Você precisa acreditar, ter fé, porque sem fé você não consegue nada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todos que aproximam-se de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Bom, Efésios 2:10, também Paulo fala que não por obras para que ninguém se glorie, né? Aprendemos que nós somos salvos, nós temos uma herança da salvação, né? A salvação já nos foi dado pela fé, mas e que não foi por obra para que ninguém se glorie, né? Então, o que nós estamos vendo aqui? Que nós temos a fé, ela impacta. A fé impacta a nossa salvação, que é uma questão espiritual, mas também a questão da fé vai nos impactar aqui na terra. Não somente a questão da salvação, que é o ponto que nós estávamos citando inicialmente. Sem fé é impossível agradar a Deus, nós somos salvos pela fé, não por obra, para que ninguém se glorie. Mas quando você lê Tiago, ele começa falando assim da sabedoria, né? Olha, vocês que precisam de sabedoria, peça a Deus que a todos Ele dá com alegria. Aí ele começa falando de sabedoria. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus que Ele dá a todos com alegria. Mas aí ele vai e generaliza, ele fala, não só alegria. O que você pedir ao Pai, Ele vai te dar, se você não duvidar. Olha só, eu já estou falando da fé impactando a nossa vida aqui na terra. Tudo que você pedir ao Pai, Ele vai te dar, mas se você pedir sem duvidar, porque aquele tal que pedir duvidando, essa pessoa nunca vai receber nada, porque ele pediu duvidando. Então, nós estamos falando aqui o seguinte, né? Que a questão da fé impacta na salvação, mas também impacta as coisas que você, do seu dia a dia. Você está pedindo para Deus te abrir uma porta de emprego, você está pedindo para Deus abençoar a sua família, a sua casa, o seu negócio, a sua empresa. Aí você fala assim, mas será que Deus vai me dar? Será que eu mereço? Será que Deus está olhando para mim? Se você pedir duvidando, a Bíblia fala, Tiago fala assim, mas peça sem duvidar. Porque se você pedir com dúvidas, tal homem não receberá coisa alguma. Ou seja, nem sabedoria, nem o emprego, nem a melhora, porque ele duvidou. Então, irmãos, a palavra está nos dizendo que nós temos a fé impacta tanto para a salvação, como no nosso dia a dia. Né? As coisas que você ora, pede a Deus. Como é que você pede? Você pede com fé, sem nada duvidar? Deus pode me dar e eu vou pedir, eu creio que Ele me ouve, porque Ele me ouve, eu penso e eu vou receber. Né? Então você ora e você recebe. É engraçado, né? Nós estávamos lá, essa semana, eu tirei 2 semanas de férias, eu estava lá em Pompeia e a minha sogra estava falando. Eu estava falando lá na casa do meu cunhado sobre fé, essas coisas, e ela falou assim, olha, tudo que eu peço para Deus, Ele me dá. E ela deu uma maior pregação lá, né, a dona Páscoa, né? E eu peço, Ele me dá. Agora, na simplicidade dela, que ela não sabe, mal ela consegue ler, ela está lendo já a Bíblia, mas mal ela consegue ler, ela não duvida que Deus dá, e Deus dá. Né? É tremendo. Ela com 86 anos já,
Ela faz coisas que pessoas de 70 não fazem. Mas, enfim, eu estou querendo só ilustrar que nós precisamos de fé, né? E o detalhe é que Deus nos abençoa num processo crescente. A palavra diz que é de fé em fé. Se você tem fé hoje, amanhã você vai ter um pouco mais, você vai ter um pouco mais, e você, o justo, viverá por fé, diz a palavra. Então, se você entender isso, foi ministrado o ano passado muito, né, essa palavra de fé, você vai entender que uma das bases para a maturidade cristã, que é o propósito dessa ministração de hoje, é ter fé. Sem fé, não vai ter nada, né? Então esquece, volta para casa, perdi meu tempo, porque a fé é fundamental. Mas o grande problema é que só ter fé não resolve tudo. Né? Eu tenho fé, está tudo resolvido? Não. Então a mensagem não terminou aí, né? A mensagem começa a trazer um agregado de informações agora. Hebreus, né? Nós já tínhamos falado de Hebreus 11:6. Hebreus 6:12. Sem diminuir, pelo amor de Deus, a importância da fé, que ela é elementar, é básica, é basilar, a gente costuma dizer, né? É base para a gente avançar no relacionamento com Deus, naquilo que você está propondo a Deus, pedindo, clamando. Sem diminuir a importância da fé, eu quero que você entenda que temos outros ingredientes que faz parte do kit de bênção de Deus. Por exemplo, Hebreus 11:6, melhor, toda hora eu estou tocando aqui. Hebreus 6:12 diz que pela fé e perseverança herdaram as promessas de Deus. Então, o autor de Hebreus está falando, olha, não por indolência, mas pela fé e perseverança. Aqueles que perseveram na fé. Não foi o que nós cantamos? Porque você largou a rede? Você não perseverou. Mas Deus nos chamou para voltar para o mar alto, né? Hoje aqui. Então, pela fé e perseverança, herdam-se as promessas de Deus. Então, existe mais um ingrediente além da fé, que é a perseverança, né? E 2 Pedro 1:5 diz assim, acrescente-se a fé, a perseverança, a virtude, e com a virtude o conhecimento. Então, não adianta eu ter fé, mas eu não ter conhecimento. Eu não vou orar aquilo que Deus já me falou que pode orar, que Ele faz. Então eu preciso conhecer a palavra, né? E à medida que eu vou vendo como é que é Deus, o caráter de Deus, e eu sei a vontade de Deus, que daqui a pouco nós vamos entrar nela, eu vou começar a caminhar com Deus e andar em linha com aquilo que Ele está se propondo para que eu possa ser abençoado. Então, a Gálatas 4, Paulo fala, precisamos mais do que fé. Nós precisamos de maturidade espiritual, tá? Não basta ter fé. Fé nos dá a salvação. Não por obra, mas pela fé. Mas não basta ter fé. Nós temos que ter perseverança, temos que ter conhecimento, porque a gente possa, então, buscar aquilo que a palavra já nos deu, né, como herança, né? Então, Paulo vivia criticando os crentes que se acomodavam a receber leitinhos, né? Já eram crescidos, né? A criança, quando pequenininha, toma leite. Mas depois que ela cresce, ela começa já a receber papinha. Alimento sólido, daqui a pouco nasce os dentinhos, já tem um bifinho, já está começando, né? E o crente, né? A nossa vida espiritual, a nossa maturidade espiritual, nos leva, Deus espera que a gente comece a sair do leitinho e buscar mergulhar na vontade de Deus, na palavra de Deus, para receber alimentos sólidos, né? Para que a gente possa entender verdadeiramente tudo que Deus tem para nós, né? Então, nisso aqui, Paulo ele vivia criticando, né, as pessoas que não evoluíram, que ficaram satisfeitos só com leitinho.
Imagina que você fala, não, tá bom, eu vou pegar o leite, vou fazer um mingauzinho, não é leite, né? Mas é leite. Não é alimento sólido. Deus está querendo que nós prove do que Ele tem para nós, mas nós precisamos sair do leitinho, do mingauzinho, né? Então, o filho, para poder tomar posse da herança, ele tem que crescer. Ele tem que ter capacidade. Da mesma forma, o crente, para poder receber aquilo que Deus preparou para nós, ele precisa crescer no conhecimento, conhecer Deus, conhecer a vontade de Deus, para que ele possa tomar posse. Então, nós temos uma herança, né? E Paulo fala, quando eu era menino, pensava como menino. Mas quando eu deixei de ser menino, né, então eu comecei a pensar nas coisas maiores que Deus tem para mim. Então, isto que a palavra está dizendo, isso que é a visão da nossa igreja para esse ano, é para que a gente comece a crescer, né, preparar para tomar posse da herança que Deus preparou para nós como igreja de Cristo. E quando a gente fala em herança, né, ninguém vai atrás de uma herança se você não souber. Mas que herança é essa, pastor? Né? Falou de herança, me interessei aí, né? Eu queria só contar um fato, né, alguns já conhecem. Quando eu estava fazendo a faculdade, estudando Direito na PUC, Direito não, Economia, no 4º ano, eu recebi, no último ano, né, não sei se é 4º ou 5º lá, agora eu já me confundi. No último ano, eu recebi uma ligação na época, o Unibanco, ele tinha um prêmio universitário. Eu não sabia. Aí me ligaram lá falando o seguinte, né, o senhor José da Silva Aguiar, eu falei, sou eu mesmo, né? Olha, nós estamos falando aqui do Unibanco, que o senhor ganhou o prêmio universitário. O quê? O senhor foi colocado em primeiro lugar, né, em economia em São Paulo, então o senhor ganhou o prêmio universitário, né, pela PUC, e o senhor está convidado a vir na noite de premiação, o senhor pode vir? Eu falei, bom, posso, né, mas eu quero saber o seguinte, tem prêmio? Você falou prêmio? Tem prêmio? Olha, isso fazem 20 e tantos anos, né? Sabe qual é o valor do prêmio? Um cheque de R$1.000. Há 20 e tantos anos atrás. Eu falei, o quê? Eu já ia só para saber que festa é essa, imagina ainda para receber um prêmio. Irmãos, quando nós falamos em herança, vocês não imaginam o que Deus preparou para nós, né? Então é importante nós sabermos que essa herança é tremenda. A palavra diz lá em Romanos 8,17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se hoje nós estamos caminhando com Cristo, nós sofremos, né, as perseguições, o maligno se levanta e as coisas às vezes endurecem, mas com Cristo seremos glorificados. Né? É tremendo aquilo que Deus preparou para nós. Então a nossa herança é alguma coisa imensurável. 1 Coríntios 3:22, Paulo fala o seguinte, né? Não sei se Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. Deus dá a condição da gente ter o domínio sobre todas as coisas. E aí você fala o seguinte, mas o que é nosso? Tudo é nosso. É tudo, o que quer dizer tudo? 5%? 10%? Não, tudo é tudo. Porque no verso 23, a palavra diz assim, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Cristo não é um pedacinho só de Deus, ele é 100% de Deus. Nós somos 100% de Cristo, na herança nossa é 100%. De todas as bênçãos dos céus são reservadas para nós. Não tenho dúvida quanto a isso aqui, porque a palavra diz isso aqui. O problema todo é que muitos crentes vivem a teologia do cabrito. Vocês já viram falar? Teologia do cabrito?
A teologia do cabrito está baseada na palavra de Lucas 15, do filho pródigo. Lembra que tinha 2 irmãos, o mais novo e o mais velho? O mais novo pegou toda a herança e foi embora, gastou tudo. E aquela história toda, o pai esperando o filho voltar, quando o filho volta, né? Ele fica tão alegre que faz uma festa. Manda matar o novilho cevado. Aquele novilho que era para aquela festa top. O filho mais velho, quando chega do campo e vê aquela festa toda, fala assim, o que está acontecendo? Aí um servo falou assim, o seu irmão voltou, e o seu pai ficou tão feliz que mandou fazer essa festa para ele. Aí o filho ficou emburrado. O filho ficou emburrado no canto. Não acredito. Aquele meu irmão, e uma pessoa, um bandido, que ele pegou dinheiro que não era dele, pegou dinheiro do meu pai, gastou tudo, né, absolutamente, com meretrizes e tal, e meu pai vai fazer uma festa para ele. E o filho estava revoltado, o filho mais velho, e o pai, cadê o filho mais velho? Ele está lá, amuado, lá no quarto, lá, fechou a porta, não fala com ninguém. Aí o pai foi lá. O que foi, meu filho? Pai, eu não concordo com o que o senhor fez. Um absurdo. O meu irmão, um irresponsável, gastou todo o seu dinheiro com a meretriz, desfez dos seus bens, e o senhor vai fazer uma festa, e eu, que nunca deixei de trabalhar contigo, nunca deixei de fazer as tuas vontades, o senhor sequer me deu um cabrito. O pai falou assim, filho, me espanta você falar um negócio desse. Por que você está falando isso que eu nunca te dei um cabrito? Se tudo isso é seu, os cabritos, as ovelhas, nunca te neguei nada, você nunca pediu. Irmãos, a teologia do cabrito é isso. Quantos crentes estão emburrados, brigados com Deus, né? Deus não me olha para mim, Deus não me faz isso, faz aquilo. Mas ele não tem ideia de que tudo Deus já deu. Aquele pai deveria falar para ele, seu cabeção, você está amuado, né? Se você não pedir um cabrito, quantas ovelhas, novilhos cevados, se quisesse, eu teria matado para você, para fazer uma festa com seus amigos. Irmãos, nós estamos falando aqui que existem muitas pessoas que vivem essa teologia do cabrito porque não conhecem, né? Que Deus já nos deu tudo que nós precisamos. Todas as bênçãos já foram dadas, mas nós, por não termos maturidade cristã, não temos conhecimento do direito à herança que Deus já nos reservou para nós, que já é nosso, nós não pedimos, nós não desfrutamos e nós não temos assim como receber. Marcos 4, de 26 a 29, né? A palavra fala o seguinte, né? Que o reino de Deus é semelhante àquela semente que você lança, né? Que você semeia, mas primeiro nasce uma erva, depois nasce uma espiga, depois que a erva cresce, nasce uma espiga. Depois das espigas, vem os grãos que vão encher as espigas. Só depois de maduro é que você pode colher. O problema é que as pessoas querem semear hoje e colher amanhã. Não tem jeito, né? Tem um processo. E o tempo de Deus, aquilo que você semeia, você colhe. Se você está semeando segundo a direção de Deus, você vai colher. Hebreus 5,12 diz assim, com efeito, olha só, né? Olha o que é que Deus fala aqui em Hebreus. Pois, com efeito, o autor de Hebreus fala, quando devias ser mestres, pelo tempo de igreja que você já tem, pelo tempo que você já está acompanhando a palavra, devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Agora tendes novamente a necessidade que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornasse como necessitado de leite, não de alimento sólido. Então, o autor de Hebreus está falando o seguinte, tem muitas pessoas que já deveriam ser mestres,
conhecedores da palavra, entendendo tudo que é direito dele, tudo que é o compromisso com Deus, o que é que Deus aprecia, o que não aprecia. Mas, no entanto, ao invés de ser mestre, é necessário que as pessoas ensinem princípios elementares, e então torna novamente necessidade de leite e não de alimento sólido, que é o que é a proposta para nós hoje. Então, o que nós estamos falando de maturidade cristã? Maturidade cristã não é falar assim, eu tenho 30 anos de igreja. Né? Eu, por exemplo, eu tenho 25 anos, acho que é isso, 25 anos de igreja. O tempo de igreja, mas tem que ser o tempo com Deus. Tempo de igreja, mas sem ter tempo com Deus, não resolve. Então, 1 Coríntios 3:6... por isso que eu estou falando o seguinte, maturidade cristã, antes de avançar um pouquinho aqui, que nós estamos já entrando numa parte interessante da maturidade cristã, Deus está querendo fazer uma parceria conosco. Ou seja, maturidade cristã é quando você entende que existe aquilo que foi falado hoje aqui. Deus não age se não for através da igreja. Deus não age se não for através da sua vida, da minha vida. E ele vai buscar outra pessoa. Foi o que nós pregamos há 2 domingos atrás, né? Se você não se falar, eis-me aqui, assim como foi lá com a rainha, né, a Esther, será que não foi por isso que Deus te colocou como rainha? Você vai negar agora? Ah, se eu falar, eu estou correndo o risco de morrer. Né? Mas não foi para isso, será que Deus te colocou lá? Será que Deus vai deixar de honrar você? Então, irmãos, maturidade cristã é você entender que Deus tem um plano, tem uma herança, mas nós temos que andar com Deus, fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a parte dele. Para vocês entenderem essa parte aqui, 1 Coríntios 3:6, Paulo fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, não foi Deus que semeou. Deus pôs no coração de Paulo semear. Pôs no coração de Apolo para regar. Né? Agora, Deus fez o que nem eu, nem você conseguiria fazer. Fazer a semente, né, germinar, crescer, né, e dar fruto. Isso é de Deus. Então, tem uma parte que é do homem e tem a parte que é de Deus. Agora, nós começamos a entrar na parte de conclusão da maturidade cristã. Fundamental. Eu amei essa palavra aqui, que eu sei que a gente já leu, já estudou essa palavra, mas quando o Espírito Santo vem com o propósito de mostrar para a igreja, é tremendo. Olha só. 1 João 5, 14, 15, diz assim, esta é a confiança que temos para com Ele, com Deus. Se pedirmos, presta atenção, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Peça tudo que você quiser. Né? Mas Tiago já falou, sem nada a duvidar. Agora aqui, em João, 1 João, ele está falando, se pedirmos alguma coisa, essa é a certeza que nós temos. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora, se sabemos o que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, então estamos certos que nós vamos ser atendidos. Eu vou repetir. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Deus nos ouve. Se você falar o seguinte, Senhor, eu quero roubar um banco. Deus falou, não é a minha vontade, né? nem ouvi o que você falou. Né? Um exemplo. Eu quero que minha família seja bênção. Opa! Essa é a minha vontade. Quando a vontade de Deus é a minha vontade, a coisa muda de figura. Por isso a palavra diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, essa é a confiança que temos, que Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, temos a certeza que Ele vai agir em nosso favor. Amém? Bom, o nosso trabalho agora, até o encerramento dessa mensagem, é entender isso e consolidar isso no nosso... E sair daqui com essa certeza.
Como é que eu posso saber, né, essa questão aqui? Passa por uma palavra que já ministramos aqui. Isaías 1,19 fala assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Essa palavra, ela tem assim, a finalidade de Deus estava falando com o seu povo, literalmente dos frutos da terra. Mas, como Paulo fala que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, então essa palavra não foi escrita só para falar do fruto da terra para eles. Mas nós podemos refletir isso para nosso entendimento agora. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então vamos pensar na nossa vida espiritual. Irmãos, quando eu falo assim, se me ouvirdes, eu estou falando da vontade de quem? De Deus. Quando eu falo, se quiserdes, eu estou falando da nossa vontade. Quando a vontade de Deus está batendo com a nossa vontade, dá uma combustão, é poderoso a oração de concordância com Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, toda vez que você ouvir, ou melhor, essa é a confiança que temos, que toda vez que você pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele ouve. Porque é isso que Ele está querendo. É isto que Deus nos fez, nos moveu, nos colocou aqui nessa noite, para que a gente entenda qual é a vontade dEle, e se nós entendermos a vontade dEle, Ele falou o seguinte: nós vamos fazer coisas grandiosas, né? Grandes coisas vão acontecer. Então, irmãos, nisso aqui, nessa palavra que nós estamos pregando aqui, Deus quer que nós sejamos abençoados. Mas para isso, nós temos que andar segundo a sua vontade. Para que Ele possa fazer que a minha vontade, sendo a vontade dEle, haja uma combustão. Tá? Então, nisso aqui, quando nós falamos aqui desse princípio, qual é a vontade de Deus com relação a todos os homens? Não é que todos se sejam salvos? 1 Timóteo 2, 3 e 4. Olha só aqui que o Paulo fala. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta. Todos os homens estão sendo salvos? Não. Todos os homens estão de acordo em fazer a vontade de Deus? Então, também não. Então, nisto é que as pessoas não estão sendo salvas, porque as pessoas não evoluíram para conhecer qual é a vontade de Deus. Por isso que não tem como Deus nos abençoar, não bastou Deus querer que todos os homens se salvem, se nem todos os homens querem ser salvos. Hoje, né, antes do culto, veio uma pessoa pedir aí uma ajuda, né, para nós. E falou: você tem que esperar o culto aí, porque não tem ajuda. O culto é só depois do culto. Aí a Neuza conversou com ele lá, tá, mas aí depois que eu orei, deu tempo para ele, deixa eu conversar com ele. Foi ver se é um morador de rua aqui. De rua não, da região, para a gente falar do programa social e tal, né? Não, na verdade, ele mora em Bragança, precisa de passagem, aquelas coisas todas, que eu não sei até que ponto que ele está em conversa, até que ponto que é verdade. Não cabe a nós. Aí eu falei para ele assim, né? Você mora em Bragança? Mora. Você participa de alguma igreja? Olha, eu sou da Presbiteriano. Então, eu falei: você já passou pelas águas? Né? Ele falou que é da igreja. Ele falou assim: não, ainda não. Eu falei: mas por que não? Ele falou assim: é porque eu ainda não estou preparado para assumir um compromisso com Deus. Eu falei assim: interessante. Né? Então, você não está preparado para assumir um compromisso. Então, se você acha que assumir um compromisso com Deus é uma coisa pesada que você tem que pensar muito. É um pouco disso que está na cabeça dele, né? Eu falei assim: e agora? Se você está na igreja, você sabe
que, né, todos nós temos dois destinos, ou céu ou inferno. Se você está na igreja, você sabe disso. Sei. Você já aceitou Jesus? Não, eu já aceitei Jesus, mas não passei pelas águas porque eu não quero assumir compromisso. Então, não é a questão do batismo o compromisso. O compromisso é você falar assim, eu quero andar com Deus ou não quero andar com Deus? Se você sabe que nós todos podemos morrer a qualquer momento, você já pensou se nessa sua ida agora, né, para Bragança, você morre? Para onde você vai? Eu falei assim, eu não sei. Bom, mas se você não tem compromisso com Deus, sinal é que você não tem ainda o senhorio do Senhor Jesus na sua vida. Então, você não acha que mais importante do que passar pelas águas é você entender o que você está perdendo em assumir compromisso com Deus? Irmãos, as pessoas, né, não têm... ela fala o seguinte, né, eu não quero compromisso. Mas o que é compromisso? É você escolha. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. Se você quer ir para o céu, se você quer andar com o Senhor, você tem que aceitar, né? Não dá para ficar em cima do muro. Eu contei a história para ele, né, que alguns aqui não conhecem, né? Do crente que estava em cima do muro, lembra? Que foi pregado aqui há algum tempo atrás. Acho que na outra igreja ainda, quando eu estava lá. Os anjos, né, tinham um crente, né, entre aspas, né, em cima do muro. Do lado de lá, o inferno, os diabos lá, tudo fazendo festa, né? E os anjos do lado de cá, desce daí, vem para o céu, né? E o cara falou assim, tá bom aqui e tal. Desce daí, vem para o céu, né? E o cara na boa. Olhava lá os diabos lá, tudo quietinho, ninguém fazia questão que ele pulava para o inferno. E ele ficou intrigado. Falou, peraí. Já é o quarto, quinto, sexto anjo que vem aqui pedir, pelo amor de Deus, venha para o céu, desce daí. O outro lado lá não está nem aí. Por que vocês estão tão preocupados? Você não sabe? Não. Esse muro é do diabo. Você já está no inferno. Então quem está em cima do muro está já naquilo que já é do diabo. Você tem que pular para o céu, tomar decisão, né? E eu acho que essa palavra mexeu com ele, né? Nós oramos depois, né? E ele pediu uma nova chance para Deus, e para Deus mudar a vida dele, para ele não precisar de depender dos outros, de ser bênção. Enfim, é isso que Deus quer. Que a gente conheça aquilo que Deus tem para nós. Né? Quando nós estamos falando aqui de Deus atuar na nossa vida, tem uma coisa. O que Deus faz não depende só da vontade de Deus. Depende também da nossa vontade. Se você não quiser, Deus não pode te ajudar. Por isso que aquela palavra lá, se nós sabemos que Ele nos ouve, nós clamamos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então nós precisamos orar. Ver, Senhor, qual a direção do Senhor para a minha vida? E aquilo que você orar em concordância com a vontade de Deus, o propósito que a igreja quer marchar, e você fala assim, eu quero ajudar naquilo que o Senhor me capacitar, Deus fala assim, tá falando a minha língua. Se você fala assim, ó, Senhor, me fala como é que eu posso ajudar, Ele fala, já estamos nos entendendo aqui, né? É isso. Quanto nós podemos fazer que é a vontade de Deus, e Deus fala assim, com prazer, é agora. Então, Jesus falou lá em Apocalipse para João, Apocalipse 2:21, diz assim, ó, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender-se da tua prostituição. Jesus estava falando de Jezabel, aquela que foi mulher do Acabe, que ela convenceu o rei Acabe a deixar o seu Deus para adorar Baal. Levou todo quanto foi deuses para, né, o povo lá de Israel. Jesus fala assim, ó, eu insisti para que ela se arrependesse, dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender e tal.
Então, a palavra do Senhor diz o seguinte, que Deus nos chama para arrependimento. Deus mostra qual é a sua vontade. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas as coisas, distribuindo os dons como lhe apraz a cada um individualmente. Em 1 Coríntios 14, 12, ele fala assim, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ou seja, Paulo fala também para Timóteo, se alguém almeja algum ministério, ou seja, tem que haver querer da nossa parte. Se desejais dons espirituais, a palavra diz que o Espírito Santo é que nos dá, segundo o que lhe apraz, mas quando nós desejamos. O que nós temos desejado? É isso que Deus tem procurado na nossa vida. O que você deseja? Está alinhado com a sua vontade para Deus abençoar? Nós estamos vendo uma direção, então é tão bom quando Deus mostra assim a direção, nós podemos ajudar no projeto de Deus para trazer vidas, né, no ID, trazer almas que estavam perdidas, trazer uma oportunidade. Aquele rapaz, ele veio pedir uma passagem para Bragança, e eu falei, olha, Deus está falando que mais do que uma passagem para Bragança, é uma passagem para a vida eterna. Se você entender a mensagem de Deus, não é esse dinheiro que você está precisando de hoje, porque amanhã você vai precisar de novo. Mas você vai encontrar um Deus que vai prover na sua vida e você nunca mais você vai pedir para ninguém. Deus vai te abençoar para você dar. Você quer isso para você? Irmãos, é isso que Deus está nos propondo. Quando a nossa igreja se coloca na brecha de não só vir aqui e ouvir, mas eu quero também fazer a diferença, e eu posso fazer, e a igreja está se organizando para que a gente possa, no dia 14, ver exatamente cada um se encaixando numa situação, e a gente poder avançar e trazer pessoas que estão sem esperança nenhuma. Esse jovem, eu falei, olha, eu não quero saber se você está me enganando, mas se você estiver enganando a mim, você não está enganando a mim, é com Deus o seu negócio. Você quer pedir uma chance nova para Deus? Irmãos, não é conosco, nós somos só, né, os anjos do Senhor que Deus colocou na vida daquelas pessoas. Nós vamos ser abençoadores. Aquelas pessoas vão saber que há um Deus cuidando. Há um Deus que no meio de tantos desempregados, 12 milhões de desempregados no Brasil, existe possibilidade de Deus abrir portas, né, de um encaminhamento, que a gente possa fazer a diferença, você possa ajudar alguém a pagar a conta dela, não dando dinheiro, mas ajudando ela a pescar, né? Ensinando ela a pescar e não dando peixe, como diz essa frase antiga, né? Então, Deus atende aquele que bota atenção naquilo que Ele oferece. Eu vou repetir. Deus está de olho no seu ouvido, atento a quem está interessado nas coisas de Deus. Aqueles que não estão interessados nas coisas de Deus, Deus fala assim, bom, não posso fazer nada, né? Mas pensa naquelas duas parábolas que Jesus conta de um homem que descobriu um campo com muita riqueza, né? E ele foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo. E ele fez isso. Ele conta também uma outra parábola de um homem que descobriu uma pessoa que tinha lá uma grande pérola, uma pérola que era ímpar no mundo, quase ninguém tinha uma pérola daquele lá. E é uma pérola de muito valor. Ele reuniu todos os seus bens e foi e adquiriu aquela pérola. O que Deus está falando com isso? Ele está falando o seguinte, aquela pessoa deu valor para aquele campo, abriu mão de tudo para comprar aquele campo. Aquela pessoa deu valor para aquela grande pérola, dispôs de tudo para comprá-la. Aquela pessoa deu valor para aquilo que eu mostrei para ela. Então, quando a pessoa dá valor para as coisas de Deus, Deus fala assim, é esse que eu quero. Quando você fala o seguinte, olha,
ema, cada um com seu problema. Mas quando nós falamos, Senhor, né, eu quero, eu posso, me ajuda a ajudar, me ajuda a ser bênção. E aquilo que eu falei, começa na sua casa a transformação, começa na sua vida, a sua alegria, começa a restaurar, né? Então, quando nós estamos falando aqui daquilo que Deus tem para nos dar, para nos abençoar, eu quero encerrar aqui com Isaías 44:3. Isaías 44:3, olha o que diz a palavra do Senhor. O profeta Isaías fala o seguinte, deixa eu chegar lá, 44:3. Por quê? Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Pergunto, aonde é que Deus vai derramar água? Aos sedentos, aqueles que estão buscando água. Aqueles que falam assim, eu não estou nem aí com água. Deus falou, para que eu vou derramar água? Então, nós estamos buscando a vontade de Deus, nós estamos assim alinhados com a vontade de Deus para servir ao Senhor através do nosso ministério, através das nossas vidas, fazer com que a nossa casa seja uma casa de bênção. Irmãos, de novo, quando você se coloca na condição de ser bênção, o primeiro que vai ser abençoado é a sua casa. Deus não vai abençoar todo mundo e você não merece, não. Então não é uma questão de merecimento, é uma questão de, a palavra diz lá para nós, buscar a vontade do Senhor, para que Ele nos abençoe. Então quando ele fala o seguinte, porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a água seca. Então aqueles que estão buscando aquilo que o Senhor tem para oferecer, aquele que está interessado no reino de Deus, né, que o reino de Deus prospere, que as trevas percam, né? Aqueles que falam assim, olha, eu estou nem aí, porque não é problema meu. É problema de quem? Do pastor? É problema de quem? Nós, como igreja. Se nós fomos chamados para fazer a diferença nessa terra, essa missão do ID, fazer discípulos, abençoando ele, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo que Jesus nos ensinou, é nossa missão. Então, eu quero que você nessa noite, né, quando nós falamos o seguinte, olha, o que é maturidade cristã? É querer que Deus use o nosso melhor da nossa vida, acreditando que Deus é um Deus abençoador daqueles que o buscam. Acreditando que Deus Ele vem, ouve as nossas orações quando nós oramos a sua vontade. Então, quando você quer o melhor de Deus para a sua vida, né, aproveitar, e Deus fala assim, eu vou também dar o melhor de mim, da minha casa, o Senhor vai ter o melhor. É tudo que Deus estava querendo ouvir. Então, queria que você ficasse em pé agora para nós estarmos orando nesse propósito.